todo ano a gente vem aqui na agência, é uma agência, né, regional da Receita Federal. Eu queria agradecer sempre a Rosmarie Glatz, que sempre nos recebeu com sempre um carinho, muita responsabilidade, muito profissionalismo, né, para a gente poder orientar a todos aqueles da nossa cidade, da nossa região, nosso entorno, né, da importante dessa relação da gente fazer a nossa obrigação com a nação, né, e fazer o nosso imposto de renda, na verdade, por si só é uma obrigação como cidadão brasileiro da gente mostrar e fazer com que a nossa missão como cidadão seja cumprida a partir do dia 1º de março até o dia 30 de abril. Mas, como a Rosmarie Glatz, ela já oficialmente não é mais a chefe do escritório aqui regional da nossa Receita Federal, eu quis fazer essa pequena homenagem para ela. Daqui a pouco estou falando com o delegado regional, que é o Daniel, mas assim, dizer para você, desejar sempre sucesso, muitas alegrias, né? A gente tem um prazer de ser amigo dela e, evidentemente, sempre respeitando até então a função dela, né, como professora da Unifeb também. Ela sempre nos recebeu, nos acolheu sempre com muito carinho, com muito profissionalismo. Então, fica aqui sempre o meu abraço, desejar a você nessa nova etapa da sua vida, né, muito sucesso, muitas alegrias, né, ter um coraçãozão assim grande, que não cabe nela, né. Então, fica aqui o nosso desejo, sempre muitas alegrias na sua vida e parabéns pela tua história na Receita Federal, que é tão bonita, né, que uma menininha um dia que fez uma redação, né, e lá foi buscar o sonho dela e aí se tornou um membro da Receita Federal. Então, é uma história muito longa, que nós já contamos um dia, né, e marcou a sua vida, a sua trajetória. Portanto, parabéns pela tua história. Muito obrigada, Banana. Deixo nesse momento esse cargo, mas outros virão, né? Então, é só uma mudança de posto, vamos dizer assim. Nesse momento, o Daniel então, vai falar aqui sobre o imposto de renda. A agência segue normalmente, nós temos o Amilcar, que é o meu substituto, então, que vai estar respondendo pela agência durante esse período. O pessoal talvez se pergunta como é que vai funcionar, quem é que vem de chefe, né? Então, a Receita ela tem uma política própria para isso. Ela abre um processo seletivo, alguém vai ser selecionado e, dentro de alguns meses, vocês vão conhecer, então, o novo chefe. Enquanto isso, o meu colega Amilcar vai responder pela agência. E muito obrigada. O futuro a Deus pertence, né? Vamos continuar com o trabalho de resgate da história dos alemães, vamos continuar como professora da Unifeb, ver muita surpresa por aí. Enfim, o sonho continua, né? Isso, a vida continua. Há muito trabalho a ser feito, além das quatro paredes. É isso aí. Um grande abraço a você, tá? Obrigado. Um grande abraço a Rosmarie. Quis registrar esse momento, uma homenagem para ela, né? Que fique à vontade, eu vou conversar com o Daniel. Tá. Parabéns pela sua história. Um nosso abraço, nosso carinho. Agora vou falar com o Daniel. Daniel, seja bem-vindo ao canal 24 Horas, né? O Daniel é delegado da região, né? Isso envolve muitas cidades, né? Sim, envolve 47 municípios, vai aqui desde Major Gercínio, aqui essa região de Brusque, Nova Trento, e passa por Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó, e sobe até o Alto Vale do Itajaí, lá na região de Rio do Sul. Bom, o Daniel, delegado regional, como eu falei, vai falar para nós que, a partir de 1º de março até o dia 30 de abril, como eu falei, a responsabilidade de todo brasileiro, pessoa física, né? E também a jurídica, que vai mensalmente e já faz o seu trabalho. Mas queria que você falasse um pouco dessa responsabilidade e dessa ação, dessa missão, e falar para nós quantos contribuintes o Brasil hoje tem que se sintam obrigados, é claro, por si só, a prestar contas com a nação através do imposto de renda. O programa já está disponível desde o dia 26 e a recepção das declarações inicia no dia 1º de março, em torno das 8 horas da manhã, e se encerra no dia 30 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Nesse período, os contribuintes, pessoas físicas, a Receita Federal pretende, a estimativa é em torno de 28 milhões de contribuintes que vão entregar essa declaração, e a obrigatoriedade é atingida para os contribuintes que auferiram rendimentos tributários no valor de R$ 28.559,70. Acima desse valor, o contribuinte já está obrigado a efetuar a declaração do imposto de renda. Também aqueles que tiveram rendimento no valor de R$ 40 mil, os rendimentos isentos, tributados exclusivamente na fonte ou não tributados. Esses rendimentos seriam rendimentos, por exemplo, do 13º, rendimentos de distribuição de lucros, dividendos, rendimentos de poupança, fundo de investimento. Somatório de todos esses investimentos, se exceder R$ 40 mil, o contribuinte também é obrigado a efetuar essa declaração. Se o contribuinte tem bens
que excedem o patrimônio, bens, direitos, que excedem o valor de R$300 mil, também é obrigado a efetuar a declaração do imposto de renda. Essas são as principais obrigatoriedades, mas existem outras que pode ser consultada na instrução normativa da RFB, número 1794, de 23 de fevereiro. Lá tem todas as possibilidades, as obrigatoriedades que o contribuinte deve consultar para verificar. Bom, ao longo dos anos, a Receita Federal vem, vamos assim dizer, facilitando o entendimento para ajudar no preenchimento da declaração, né? Me parece que a cada ano, realmente, esse caminho está sendo aberto para facilitar realmente. Isso é muito importante, né? Sim, é importantíssimo, Banana. Hoje, o contribuinte consegue fazer, aquele contribuinte que tem uma declaração um pouco mais simples, uma ou duas fontes pagadoras, poucos pagamentos, ele consegue efetuar essa declaração até mesmo pelo tablet dele, pelo smartphone. Então, são várias iniciativas tecnológicas da Receita Federal que auxiliam muito o contribuinte. Nesse programa que foi disponibilizado agora no dia 26, o contribuinte ele já vai fazer a importação da declaração dele do ano anterior e já vai aparecer as abas que ele mais utilizou no ano anterior, para justamente facilitar o caminho dele no preenchimento dessa declaração. Ele também pode declarar, se ele tiver certificado digital, ele pode declarar no próprio site da Receita, no ECAC. Ele faz a recepção da declaração do ano anterior, já vem pré-preenchida para ele com alguns comprovantes de rendimento que as empresas já nos forneceram, e já está pré-preenchida, basta o contribuinte conferir e, claro, inserir os outros dados de pagamento, de dívida, de ônus, né, demais deduções. Então, o contribuinte tem essa facilidade. Nesse caso, teria que ter o certificado digital. Bom, uma coisa que eu sou obrigado a perguntar, né? O Daniel é o delegado regional, e daqui a pouco um outro questionamento sobre grandes fortunas, né? Grandes sucessos, né? E como funciona esse controle da empresa sucesso, da pessoa física sucesso? Sucesso que eu digo, pessoas, jogadores de futebol, que ganham aí 500, 600 mil reais por mês, né? Ou às vezes até mais, né? 1 milhão, 4 milhões por mês. Jogador de futebol é uma profissão boa, né, Daniel? Sim. E tem empresários também de grande sucesso, valores vultuosos e tal. Mas o que eu queria perguntar para o Daniel, a minha pergunta é mais ou menos como eu gosto de perguntar, como gostariam de perguntar o povo no geral, né? Não é eu que estou perguntando. Então, a pergunta é essa: como é que um pessoal, por exemplo, a gente está falando da Lava Jato no Brasil já há alguns anos, né? Esses corruptos políticos, esses ladrões da nação brasileira, né? Conseguem, lá o ex-ministro, 52 milhões em espécie, em dólar, em moeda, né? Como é que a Receita não consegue pegar isso? Desculpa a pergunta, mas é uma pergunta peculiar ao meio que a gente vive, né? Pô, adorei essa pergunta, que geralmente não nos perguntam. É a possibilidade de a gente poder estar esclarecendo um pouco, né, Banana? Excelente pergunta. Então, a Receita Federal tem um monitoramento em cima, direto, nesses contribuintes que a gente fala que são contribuintes diferenciados. Então, não só de pessoas físicas, mas pessoas jurídicas. Tá? Por exemplo, na delegacia da Receita Federal de Blumenau, que compreende esses 47 municípios, nós temos 67 contribuintes, pessoas jurídicas diferenciadas, que a gente faz o acompanhamento direto em cima dessas empresas. As pessoas físicas também têm esse acompanhamento. Na delegacia da Receita Federal tem uma delegacia especializada, localizada em Belo Horizonte, que trata de pessoas físicas do Brasil inteiro. Inclusive, tem algumas pessoas da nossa jurisdição que é fiscalizada pela delegacia de BH. Então, há um monitoramento incrível em cima desses contribuintes. Uma pessoa jurídica, ela tem um nível de arrecadação. Se houver uma queda nessa arrecadação, já sai um alerta e a gente vai verificar o que está acontecendo com aquela empresa, e da mesma forma a pessoa física. Tá? Então, existe sim um monitoramento, né, e um monitoramento importantíssimo, porque essas pessoas são responsáveis por 60% da arrecadação. Então, nós, como um órgão, né, do Executivo Federal e que cuida da arrecadação, a gente tem um interesse direto em cima desses contribuintes. Tá? Um ponto que você abordou bem no questionamento é com relação aos procedimentos de lava-jato, procedimentos especiais. Tá? Primeiro ponto, como a Receita Federal trabalha com sigilo fiscal,
Então a gente não pode chegar e falar, ó, estou fiscalizando o banana, estou fiscalizando o médico, estou fiscalizando aquela dada empresa. Não, a gente tem que respeitar o sigilo, né, da situação fiscal do contribuinte. Então a gente trabalha com sigilo fiscal, então nesse momento a gente não sai, né, anunciando fiscalizações. Tá? Mas, por exemplo, na Lava Jato já foram encerrados 2.500 procedimentos fiscais. Tá? E o resultado dessas fiscalizações originaram em torno de 17, quase 18 bilhões de reais lançados em cima de todos aquelas infratores, digamos assim, né, que estão com procedimento fiscal por crime contra a ordem tributária. Não só a questão penal em si, mas também tem o crime tributário, que a Receita Federal vai no viés tributário tentando resguardar o direito da União, o direito da nação, de tentar dar garantia a esse crédito tributário justamente para financiamento de políticas públicas. Eu toquei no assunto do ministro aí, né? É um baiano lá. Esse ministro ladrão do Brasil, claro, está preso, né? Vai sofrer. Mas o que a gente quer, realmente, eu falei isso como brasileiro, a gente agradece muito a Lava Jato, né? Eu vejo que esse trabalho é tão dignificante para o Brasil, em conjunto com a Receita Federal e tal. O que não cabe para nós, a gente não está julgando nada, mas ao mesmo tempo falando o que está acontecendo, é ver um ex-governador do Rio de Janeiro que ele afundou o estado do Rio de Janeiro, né, através das suas maracutaias. A gente vê esse ministro lá. Nós queremos o dinheiro de volta, né? A nação precisa do dinheiro de volta, porque eu estava comentando fora do ar, a gente viu uma reportagem semana passada, uma senhora com o seu marido, com uma criança no colo, de 6 meses, e nessa cidade que ela mora, não tem a vacina BCG, que é a primeira vacina para um bebê. E fazia 6 meses, ou já faz 6 meses, tomara Deus, conseguindo a BCG para o filho dela, né? Então a gente vê que as coisas básicas no Brasil não está acontecendo. Quer dizer, é a responsabilidade do governo federal para com a cidadã, com a nossa geração, essas novas gerações estão chegando. Então a pergunta é essa: como é que fica esse controle? Porque um ex-ministro lá num apartamento alugado 52 milhões entre dólar e moeda nacional, a gente vê assim, poxa, eles conseguem burlar tanta fiscalização, porque eu sei que vocês têm cruzamentos, tal, e eles conseguem ainda, essa é a colocação, né? Porque como eles conseguem 52 milhões é muito dinheiro, né? Sim, muito dinheiro mesmo, Banana, né? Centralizado numa pessoa física. Mas assim, a gente está incansavelmente, tem a força-tarefa da Lava Jato, existe, né, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Receita Federal trabalhando constantemente nisso. É claro que a gente tem nossas limitações de pessoal, mas a gente está atacando fortemente na questão da Lava Jato. Porque junto com a Lava Jato, também existem os sonegadores, os demais sonegadores. Então, a Receita tem que trabalhar justamente com isso. É um equilíbrio, né? Os sonegadores e os infratores, né? Com relação à questão de evasão de divisas, né, encaminhamento de dinheiro para o exterior, a gente também a Receita, a União como um todo, está fortalecendo essa questão da troca de informações com os demais países. Tá? Então, está fortalecendo muito a questão com a União Europeia, com os Estados Unidos. Então, a gente já está recebendo dados de brasileiros que estão investindo no estrangeiro. Então, tudo isso vai ajudar justamente nisso, nos futuros cruzamentos e nas futuras fiscalizações, que vai abrir brecha justamente para a gente lançar o crédito tributário devido dessas pessoas. Não só, né, políticos, como você citou, mas os demais, todo cidadão, né, que esteja nessa situação. Tá? Então, esse é o foco da Receita Federal e a gente espera cumprir o nosso papel institucional cada vez mais intenso, dando ao Estado toda a arrecadação necessária para cumprir as suas políticas públicas. Porque aqui entre nós, né, não dá, com todo o respeito, não vou falar nome aqui, por questão ética, profissional, né, mas não dá para entender, ou a gente tenta entender, como uma pessoa trabalha no zoológico, com todo respeito a todos que trabalham no zoológico, qualquer função, o meu carinho e o meu respeito, e daqui a pouco tem um avião de 50 milhões, né? Então, com todo respeito, milagre quem faz é Deus, né? Mas independente, não estou falando aqui de política, mas estou falando daquela pessoa que ela, em um prazo de 10 anos, se torna uma pessoa milionária, né? Com todo o respeito, acho que todo mundo merece ganhar na loteria, trabalha bastante e tal, mas essas coisas que acontecem no Brasil, do político vai para a política de um jeito, sai de outro, fica rico, né? O cara transforma a vida dele, transforma a vida da família dele,
é uma coisa que a gente tem que banir do país, né? Sim, com certeza. E esse é o artifício mais comum de se utilizar, Banana, né? É a questão de utilizar o nome de outros, terceiros, para justamente, né, poder esquentar esse patrimônio desviado. Tá? Isso é muito comum e a gente tem um trabalho intenso de rastrear, como a gente fala, os laranjas. Né? Dificilmente a pessoa vai colocar um rendimento desse no seu nome, né? Um rendimento desviado. Então ele vai procurar o quê? Terceiros. Né? Como você falou, pode ser um empregado, pode ser, né? E dessa forma que pretende aí esquentar. Então a gente está com um trabalho intenso de inteligência agora, nos últimos 2 anos, juntamente com a Lava Jato, a Receita Federal desenvolveu um sistema importantíssimo que é de monitoramento desse dinheiro. Tá? Então, assim, é como se fosse uma teia. Você coloca o nome do contribuinte, do cidadão, e você vai rastreando todas as relações possíveis para tentar achar o caminho do dinheiro. Tá? Então, a gente está trabalhando fortemente nisso. Começou juntamente com as investigações da Lava Jato, mas que a gente já está aprimorando e utilizando também na questão da sonegação comum do dia a dia, né, na nossa região fiscal. Tá? Eu gostaria de frisar, assim, é uma região próspera, está crescendo, né, a gente está deixando aquela crise, né, graças a Deus, estamos saindo dessa crise. É uma região próspera que tem um grande potencial arrecadatório. A gente teve uma arrecadação excelente no ano passado, mas, ao mesmo tempo, a gente teve lançamentos de ofício, multas lançadas, sonegação em si. Tivemos 932 milhões em sonegação. Isso na nossa região? Na nossa região. Então, só a delegacia de Blumenau, que compreende esses 47 municípios, representados, né, principalmente por Brusque, né, Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó e Rio do Sul. Então, é um alto valor sonegado ainda. Tá? Então, a gente precisa, né, trabalhar com todas as vertentes, né, Banana? E, na verdade, esse dinheiro, né, da sonegação, esse dinheiro da Lava Jato, tudo isso interfere na ação Brasil para com o seu povo. Né? Quer dizer, o governo federal já é um pouco guloso, né, já faz tempo, né, a alta tributação para o empresário, se paga-se muito imposto no Brasil, infelizmente. Né? É uma coisa que um dia tem que acabar também. Eu sempre fui favorável ao imposto único. Talvez seja utópico dizer isso, mas eu gostaria que um dia a gente tivesse um imposto único no Brasil, né? E a gente vê que essa taxação, ela mexe com toda uma estrutura, uma cadeia produtiva, né? Interfere. Então, a gente está existindo no Brasil, nos últimos 3, 5 anos, né? A economia lá tinha, né? Lá tinha uma loja, lá tinha um comércio, lá tinha uma indústria, né? Isso nós temos que banir do Brasil por causa essa forma muito feroz, né, do governo federal em cobrar tributação que não tem nada a ver com a Receita tem que cumprir a legislação, né, o seu caminho, né? Mas a gente só está aproveitando esse momento para realmente tocar nesse assunto. A alta tributação que machuca, né, o empresariado há muito tempo, né, que interfere na cadeia produtiva, e tomara a Deus que um dia os nossos economistas, né, lá de Brasília, o ministro da Fazenda, entendam que tem que fazer a cabeça do presidente, né, justamente no sentido de minimizar essa carga tributária para a gente gerar emprego, gerar divisa, transformar matéria, para a gente ter um país melhor para todos nós. Né? Mas fica o registro, o agradecimento ao delegado regional da Receita Federal e dizer que a gente tem que continuar sonhando com um país melhor e fazendo a nossa obrigação, né? Que é cumprir e fazer o nosso papel através da declaração do imposto de renda, que é uma questão legal e uma questão de, vamos assim dizer, de obrigatoriedade de todo brasileiro, todo empresário. Né? Então, começa 1º de março, vai até? Dia 30 de abril, Banana, até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Se o contribuinte entregar fora desse período, ele está sujeito a multa também de 1% ao mês calendário, em cima do imposto devido, e no valor mínimo aí de R$ 165,74. Então, só para lembrar, né? Só de imposto, né? Só imposto aí que foram buscar, que sonegação, esse ano, quer dizer, no período de 2017, a 2018, foram buscados quase, na verdade, 1 bilhão, né? 900 e poucos milhões. Né? Sim, sim. Isso aí foi só de fiscalização, procedimentos fiscais. Tem, claro, a arrecadação normal, né, via cobrança administrativa normal, sem o fiscal entrar efetivamente na empresa. E também tem a questão da fiscalização do direito creditório, daquelas empresas ou pessoas físicas que declararam que tinham
um crédito com a Receita Federal e que, quando a gente foi executar o procedimento fiscal, foram glosados 216 milhões. Então, teve contribuintes que declararam, né, valores exorbitantes, mas que, quando a gente chegou para conferir e efetuar esses cálculos, foram mais 216 milhões. Então, tem os 930, que dá quase 1 bilhão, e mais esses 216, Banana, aí, que a gente atuou fortemente, né, com base, claro, sempre na legislação tributária. Estamos falando em milhões, né? Imagina se não tivesse controle, né? E a gente fala, às vezes, reclama, a gente vê pela imprensa, falta de remédio, falta isso, falta aquilo, mas, na verdade, a nação precisa... Né, pode diminuir a carga tributária, mas se todo mundo pagasse direitinho, né, ia ter dinheiro para a saúde, ia ter dinheiro para a segurança, enfim, ia ter toda uma estruturação que nós precisamos ter. Né? Na verdade, a gente cobra do governo federal, mas muita gente soneca, a gente sabe disso, né? E está aí a Receita fazendo o trabalho dela com os cruzamentos, né? E cada vez mais cruzamentos. Né? É isso que a gente tem que dizer, porque o pessoal pensa que vai burlar aqui, mas, na verdade, hoje tem uma teia de aranha, como se diz, de informações para pegar isso. Né? Sim, o investimento hoje na Receita Federal é bastante pesado na área de TI, justamente para efetuar esses cruzamentos. E agora, com a escrituração digital das empresas, você vai cada vez mais sobrecarregando seus bancos de dados, então precisa ter um investimento constante, Banana, nisso aí, e para também você não ter só o dado, mas o dado disponível para efetuar esses cruzamentos e a gente tentar resguardar aí o direito, né, o direito da União e o direito do cidadão em si. Um grande abraço ao nosso querido amigo Daniel, que é o delegado regional, 47 cidades, 47 municípios, né, que corresponde aí à tua atuação. Fica aqui meu abraço, meu carinho. Obrigado pelo trabalho, pela entrevista, né? Obrigado pelo trabalho. É nossa obrigação. O nosso dever, né, de fazer dessa reportagem o conhecimento, informação a tantas pessoas através do canal 24 Horas, através do canal do nonosso site, né, o canal 24horastv.com e do nosso Facebook TV Canal 24 Horas, né, Brusque. Portanto, fica aqui meu abraço, sucesso e que vença um Brasil melhor para todos nós, através desse trabalho da Receita, que é tão bacana, ao mesmo tempo direcionado para a gente salvaguardar o dinheiro da nossa nação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né, esse espaço, a Receita Federal sempre agradece esse espaço concedido aí no canal 24 Horas. Um abraço a todos aí. Obrigado ao Daniel e a todos aqueles que querem um Brasil melhor para todos nós, e nós merecemos isso, né? Daqui a pouco a gente volta.